Nesta aula, vamos falar sobre avaliação das atividades coletivas. Você conhece os instrumentos, abordagens e tipos de avaliação que podem ser utilizados? Já pensou qual é o melhor momento para avaliá-las? No início, durante a execução ou no final? Esses são alguns dos tópicos que abordaremos neste conteúdo. Vamos começar? Avaliar é uma etapa importante no processo de desenvolvimento de estratégias educativas, mas, geralmente, é realizada com embasamento teórico insuficiente, pouco objetiva e distante dos objetivos das ações. O processo avaliativo deve começar no planejamento e percorrer o desenvolvimento, indo até a finalização das atividades. Mas, quando avaliar? 1. Antes de iniciar a atividade, é importante realizar uma avaliação diagnóstica para identificar as características, necessidades, o contexto social e conhecimentos prévios da população-alvo. 2. Ao longo da atividade educativa, pode ser feita a avaliação da condução, do alcance dos objetivos, dinâmicas, materiais e métodos, duração, participação e opinião dos participantes, correspondência entre expectativas dos profissionais e dos usuários, mudanças na alimentação e na saúde, entre outros. Essa etapa é essencial para conduzir as atividades coletivas de forma adequada e aprimorar as atividades futuras. 3. Ao final da atividade educativa, sugere-se realizar a avaliação dos resultados obtidos e/ou reflexão sobre os pontos positivos e negativos das abordagens utilizadas. Atenção! O processo contínuo de avaliação possibilita identificar pontos críticos que poderão ser aperfeiçoados, contribuindo para melhores resultados. Veja a seguir um exemplo concreto de avaliação, tomando como exemplo a oficina 5 do instrutivo Planejando a Minha Alimentação, que tem como objetivo central incentivar o reconhecimento da importância do planejamento nas mudanças de hábitos. Confira algumas perguntas que podem ser realizadas aos usuários para avaliar essa oficina. Questão 1. Como você avalia o tema Planejamento para a realização de mudanças na alimentação? Questão 2. Como você avalia o grau de dificuldade para superar os obstáculos discutidos para a realização de mudanças na sua alimentação? E para escolher a melhor forma de avaliar as atividades, é importante levar em conta: A. Perfil dos participantes. B. Número de participantes. C. Número de profissionais para conduzir e avaliar a atividade. D. Objetivos da avaliação e das ações. Para escolher os pontos importantes para avaliar a execução das atividades, é importante considerar: A. Se a compreensão da atividade foi satisfatória. B. Se houve participação dos sujeitos. C. E se ocorreu empoderamento e apoderamento do conteúdo, ou seja, se os temas podem impactar a realização das escolhas alimentares de forma crítica e reflexiva. Mas, afinal, quais são os tipos de abordagens que a avaliação pode ter? A. Quantitativa. Pode ser escrita ou oral, com perguntas objetivas no início e ao final de cada ação ou no fim de toda a atividade educativa. B. Qualitativa. Pode derivar da observação dos profissionais quanto ao comportamento, expressões corporais e postura dos usuários e/ou da discussão com o grupo, pelo registro das falas, dúvidas, sentimentos, expectativas, saberes e impressões durante ou ao final das atividades. Atenção! A escolha do tipo de abordagem, quantitativa, qualitativa ou mista, dependerá dos objetivos das ações realizadas e dos recursos disponíveis. E para te auxiliar nessa escolha, vamos discutir mais sobre as principais diferenças entre estas modalidades de avaliação. Caso tenha dúvidas, no capítulo 5 do instrutivo, você encontra algumas sugestões de instrumentos de avaliação que podem ser utilizados em sua prática profissional. Sugere-se que seja escolhido o instrumento que esteja de acordo ou mais próximo à realidade de cada serviço e do perfil dos participantes, que seja viável e que permita identificar se os objetivos das atividades educativas foram alcançados. Confira algumas sugestões. A. A avaliação realizada pelo participante. O facilitador convida todos os participantes para discutirem o encontro, visando avaliar como as ações foram conduzidas. É fundamental registrar falas, conflitos,
dúvidas e interesses para que a equipe possa pensar e repensar os próximos encontros e as futuras intervenções. Esse tipo de avaliação pode ser realizada a cada encontro ou periodicamente, mensal ou a cada 2 atividades. Além disso, pode ser realizada por meio do preenchimento de questionários, com perguntas sobre os assuntos discutidos. Em algumas situações, como ao se trabalhar com participantes com baixo nível de escolaridade e outras limitações de compreensão, pode-se utilizar a escala hedônica como instrumento de avaliação. B. Avaliação realizada por observador externo. Esse profissional auxilia na captação de aspectos importantes do desempenho do facilitador e dos participantes sobre a utilização da comunicação, dos materiais didáticos e do processo educativo como um todo. Por não participar da ação, o observador externo pode trazer contribuições que não foram perceptíveis aos participantes e facilitadores. C. Avaliação realizada pelo facilitador. Pode ser conduzida durante ou após as atividades, sendo também denominada de feedback do facilitador. Ela considera o desempenho e a participação dos usuários sob a perspectiva do profissional. O registro das atividades é também relevante para o planejamento, objetivos, temas, dinâmicas e recursos necessários. O facilitador pode utilizar roteiro impresso ou caderno específico para registrar as impressões e vivências nos encontros. Atenção! Para enriquecer a avaliação, é interessante comparar as impressões do facilitador com as dos participantes e os resultados registrados pelo observador externo. Essa comparação traz diferentes perspectivas e permite uma avaliação mais ampla. D. Entrevistas aos participantes. Podem ser realizadas no início e ao final de cada atividade, periodicamente ou ao final da sequência de atividades. Podem ser perguntas abertas ou fechadas e os instrumentos podem ser aplicados por outros profissionais, equipe de apoio, ou serem autopreenchidos. Assim, a escolha da melhor estratégia vai depender de aspectos como tempo disponível, objetivo da avaliação, forma de avaliação dos encontros, conhecimentos e outros hábitos alimentares. Dentre as opções de entrevistas temos: em cada encontro, aplicadas ao final do encontro; periódicas, perguntas que abordem as atividades realizadas até o momento da entrevista, antes e após todas as ações, primeiro e último encontro. Lembre-se, sempre devemos registrar a discussão dos participantes para que, posteriormente, a equipe possa refletir melhor o que foi exposto pelo grupo. Como vimos, para que as atividades educativas possam contribuir efetivamente para a construção de uma alimentação adequada e saudável, é preciso que as ações sejam flexíveis e passíveis de adequações, de forma a melhor atender às necessidades dos participantes e do grupo. Nesta aula, discutimos que diferentes tipos de avaliações devem acontecer ao longo dos encontros e não apenas no início e ao final. Afinal, elas poderão auxiliar na reformulação das ações. Após debatermos sobre a importância e o processo de avaliação dos grupos, chegamos ao final do instrutivo. Na próxima aula, vamos recapitular os principais temas trabalhados ao longo de toda a qualificação profissional, além de conhecer um pouco mais sobre a ação no ambiente denominada Festival Gastronômico. Vamos fechar nosso curso com chave de ouro.